Polo EAD Pinheiros do Mackenzie está com matrículas abertas para os cursos de graduação. A importância de dormir bem para manter a saúde em dia. O projeto arrecada bicicletas usadas para o Natal de crianças carentes. Estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, como esses temas podem andar lado a lado com a fé. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Quarta-feira, meio de semana, estamos chegando com o nosso Notícias do Bem aqui pela IPPTV, a sua TV missionária. Nas próximas 2 horas você vai ter muita informação aqui, né? Você vai acompanhar todos esses destaques que você acabou de ver aí. E é claro, a gente tem muitas outras novidades, muitas outras notícias, informações, discussões aqui, entrevistas muito especiais, enfim. Um programa repleto de novidades para você aqui na nossa IPPTV. E hoje nós estamos de azul, de terninho, elegantes. Né? Quarta-feira alinhada aqui no Notícias do Bem. Isso mesmo, eu convido você a participar do nosso programa, está alinhadinho aqui com a gente também, enviando sua mensagem, curtindo esse vídeo, compartilhando com mais pessoas e, claro, se inscrevendo em nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, participe, interaja. Vamos de notícia? Vamos embora, vamos começar, né? O metrô e o Instituto Cicloativo do Brasil arrecadam bicicletas usadas, isso mesmo, para crianças carentes. O objetivo é fazer o Natal dessa criançada muito mais feliz. O projeto Duas Rodas para o Natal pretende receber doações de 250 bicicletas usadas, em boas condições, para serem distribuídas no Natal deste ano para crianças e adolescentes de comunidades carentes da capital paulista. Esta é a 9ª edição do projeto. O Instituto surgiu em 2014 e nas 8 edições já foram entregues mais de 1.600 bicicletas. Nós começamos em 2012 essa campanha depois de uma ocorrência de um roubo numa turma de amigos. Resolvemos nos unir e começar a arrecadar bicicletas para fazer uma doação para essas crianças. Nosso foco é justamente essas comunidades pelas quais normalmente quando pedalamos a gente passa. Antes das bikes serem entregues para as crianças, elas passam por revisão. Todas as manutenções necessárias são realizadas pelos voluntários Mãos na Graxa. A doação das bicicletas podem ser feita até o próximo dia 11 de dezembro, sempre aos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde, no espaço ao lado da estação Chácara Clabim, da linha 2 verde do metrô, na Rua Vergueiro. Voluntários do Instituto Cicloativo do Brasil estarão de plantão para receber as bicicletas. Essa parceria é muito boa para a gente que foi criança, né? E que sonha com uma bicicleta, né? E esse sonho, ele pode e vai se tornar realidade com a doação das bicicletas. Aqui na estação Chácara Clabim, essas bicicletas doadas serão renovadas e reformadas, né? E serão entregues no Natal para as crianças carentes e adolescentes que não têm condições de comprar uma. É uma forma de incentivar a sustentabilidade através da mobilidade humana. É uma forma da gente estimular a reciclagem e é uma forma da gente distribuir vida, distribuir sorrisos, distribuir credibilidade na vida. Muito bacana essa iniciativa, dá tempo de participar então, né? Você tá com a bicicleta do seu filho, com a sua bicicleta, de repente, né? Parou de fazer atividade física, que feio. Não, se é a tua bicicleta que tá parada, vai pedalar. Mas de repente, né, tem uma bicicleta mais velha, comprou uma nova, o filho cresceu, a bicicleta ficou pequena para ele. Normalmente acontece isso. E a gente não sabe o que fazer às vezes com essas bicicletas, né? É uma boa opção aí para você, para fazer o Natal das crianças carentes, né? Muito mais feliz. É isso mesmo. Dormir bem contribui para a melhora do metabolismo, além de dar disposição e prevenir doenças crônicas. Você sabe que uma noite de sono mal dormida pode aumentar a necessidade do corpo por insulina em até
30% de um dia para o outro? Pois é, durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo, como reparo dos tecidos, crescimento muscular, síntese de proteínas. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é a médica neurologista, a doutora Cláudia Lotti, que já está com a gente aqui. E é sempre um prazer a gente receber a doutora Cláudia para conversar sobre tantos assuntos, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Doutora Cláudia, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. É sempre bom vê-la aqui na nossa tela. Obrigada, estão me ouvindo? Muito bem. Sim. Joia. Então tá bom. Bom dia, como vão vocês? Vamos bem, dormimos bem, né? Eu pelo menos dormi bem, então acordei animado. Doutora, essa coisa do sono realmente é fundamental, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu consigo, não faz tanta diferença na minha vida, mas não, né? O sono é fundamental para a nossa saúde, né, doutora? Razão, o sono ele é fundamental e a gente não dá importância devida a ele. A gente acha que não, eu tô bem, eu produzo bem, eu tenho uma boa funcionalidade durante o meu dia, eu me sinto disposto. Então, se eu dormir 3, 4, 5 horas, tá ok, né? E a gente vai fazendo isso ao longo de anos, né? A gente vai inserindo mais coisas no nosso dia e diminuindo o período de repouso, que é absolutamente fundamental. Então, essa ideia de que, não, eu não preciso, tá errada. Existem pessoas que são hipodormidoras, pessoas que precisam de menos horas do dia para funcionar bem no dia seguinte, mas são a minoria, né? A maioria de nós adultos precisam dormir acima de 6 horas, de preferência 8 horas por noite, para que a gente cicle as fases do sono em quantidades suficientes para, como vocês mesmos já comentaram aí, para que a gente tenha uma boa, no dia seguinte, produtividade, para que o nosso cérebro funcione da mesma forma, para que a gente evite doenças cardiovasculares, para que a gente produza, sintetize proteínas, sintetize coisas relacionadas à memória, né? A nossa memória tem uma relação muito grande com o nosso sono, para que a gente tenha, de fato, o aprendizado fixado. Então, a gente precisa de muito mais horas do que a gente acha que a gente precisa. E quanto mais jovem a gente é, mais a gente abusa, né? A gente fala assim, não, eu vou ficar maratonando aí, assistindo televisão, série e tal, depois eu acordo para trabalhar e dou conta. Você dá conta mesmo. Deus é gracioso e te sustenta, né? Uma mãe que tem um bebê recém-nascido não tem que dormir pouco para poder dar conta do bebê? É natural que nesse período difícil da vida, Deus dá um sustento a mais e a pessoa consegue realmente produzir no dia seguinte. Mas manter isso, sustentar isso por um longo período faz um mal extremo, né? Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC. Por exemplo, tem algumas doenças relacionadas ao sono, como, por exemplo, síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é uma coisa razoavelmente frequente. Se você não trata isso, se você tem uns períodos que você tem pausas respiratórias, períodos onde cai a quantidade de oxigênio no seu sangue, isso é um malefício muito grande, aumenta o risco de várias doenças, como infarto, AVC, como obesidade, como uma série de outras coisas, enfim. E aí é interessante, doutora, eu queria até saber, assim, quais seriam as principais causas, né, para que uma pessoa não tenha aquela noite de sono tão agradável, né? Além de uma que a senhora acabou de citar, que seria a apneia, né? Quais outras? Ansiedade? Uso do celular até mais tarde? Na mosca você foi certinho. É muito verdade. Olha só, ansiedade é uma das razões principais para uma pessoa não dormir bem. O que a gente faz? O ansioso, ele é aquela pessoa que deita na cama e faz a lista mental do que vai fazer no dia seguinte, sabe? Assim, fazer isso, preocupado às vezes. Então, o ansioso pode tanto demorar para dormir, quanto pode ter um despertar precoce, acontece, né? A gente está com um probleminha de comunicação aí com a doutora Cláudia Lotti, ela está falando a respeito da importância do sono. Vamos ver se volta aí a nossa comunicação, parece que travou ali a internet, faz parte, né? Essas entrevistas online são assim mesmo, né? De vez em quando dá uma travada. Vamos esperar a doutora Cláudia Lotti voltar para a gente continuar falando a respeito desse assunto, né? A importância do sono. Afinal de contas, ela estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a questão das pessoas que são extremamente ansiosas e que, enfim... Que está ali no topo das causas, às vezes, das noites mal dormidas, né? Às vezes demora para dormir, às vezes acorda cedo demais,
Voltou a doutora Cláudia Lotti? Pessoal aí da técnica ainda não? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã aqui no Brasil, enquanto a gente aguarda o contato com a doutora Cláudia Lotti mais uma vez para a gente continuar o nosso papo aqui. Quinta-feira com possibilidade de chuva em quase todas as regiões do país. No centro-oeste, temperaturas em elevação. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com tarde e noite chuvosa, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Bauru, no noroeste paulista, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 18 e 27 graus. No sul do país, Joinville, em Santa Catarina, tem previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas em elevação, mínima de 21 e máxima de 36 graus. Região Nordeste, Campina Grande, na Paraíba, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. Em Boa Vista, capital de Roraima, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Bem, quando a gente pensa em marketing digital, uma série de conteúdos e utilizações podem ser listados, né, Tainá? Empresas, formadores de opinião, instituições, enfim, todos se utilizam dessa ferramenta que ajuda a orientar as ações para que possam se destacar no mercado, não é verdade? O marketing digital possui um conjunto de estratégias que vai atingir o público-alvo em potencial no momento em que ele busca um produto, serviço ou qualquer informação na internet. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem de hoje sobre este assunto é o especialista na área, Fernando Cruz. Você também pode participar com a gente. Deixe sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no nosso chat do nosso canal. Contamos com a sua participação não só para este conteúdo, mas também com todos os outros demais conteúdos, né? Participe, deixe sua mensagem, interaja aqui com a gente, diga de onde você está falando, que inclusive nós já temos algumas mensagens aqui, Quirino. Vamos lá? Olha só, a Lucilene está aqui participando, ela falou que a iniciativa é muito boa e ela estava se referindo até à primeira matéria. Sim, das bicicletas lá, né? Exatamente. A Sara Braga também está aqui, deixando uma participaçãozinha, pois uma carinha bem otimista, assim, ó, com um dedinho. E o nosso reverendo Marcos Severo do Amorim está aqui conectado à rádio Rumo ao Sertão, transmitindo a Notícias do Bem. Bacana, um grande abraço para todos que acompanham Notícias do Bem. A gente sabe que é muita gente, viu, que acompanha Notícias do Bem aí, não só no norte e nordeste do Brasil, mas em todo o país, em todo o mundo. O pessoal que acompanha o Notícias do Bem aí pela rádio Rumo ao Sertão, em especial, reverendo Marcos Severo, um grande abraço. E nós restabelecemos a conexão e já tem até um comentário aqui da Delva que está acompanhando e ela falou, bom dia, doutora. E eu acho que restabelecemos a conexão? Doutora Cláudia está de volta? Então vamos lá com ela de novo, então? Aqui, ó. Voltamos, doutora. Voltei, desculpa meu celular deu um problema aqui e não, imagina. Desapareceu. Sumiu assim, eu falei, sumiu. Vamos lá, a gente tem aqui a gente já tem até um comentário aqui no nosso chat a respeito do tema, vamos lá? A Delva colocou assim, doutora, sou péssima para dormir, né? Hoje mesmo estou com dor de cabeça, pois não dormi bem na noite passada. A gente tá falando exatamente dos problemas, né? A dor de cabeça também pode ser uma causa da falta de sono, né? De uma noite mal dormida, né? Causa ou efeito, né? É efeito. Pode ser uma consequência. Tá dormindo mal, está sendo um gatilho para a dor dela, sem dúvida, né? Ou pode ser que ela tenha uma cefaleia crônica de outra etiologia, por exemplo, ela tem uma cefaleia crônica do tipo tensional, uma cefaleia crônica do tipo enxaqueca, que tem que ver se isso está sendo um impeditivo e ela tem que procurar um neurologista, porque ter dor de cabeça de forma frequente não é para ter, não é normal, né? Dor de cabeça é uma coisa que você tem episodicamente. Se você está tendo de uma forma muito frequente, está tendo toda noite, tem que realmente procurar alguém para ver isso aí, né? Pode ser tanto, você tem uma dor de cabeça relacionada ao sono, como você falou, a hípnica, que é uma outra coisa, mas a dor de cabeça pode ser, coitado, impeditivo para ela. Ela tem tanta dor que isso causa um desconforto e uma dificuldade dela adormecer, né?
É verdade. Agora, doutora, a senhora estava falando a respeito da necessidade de tempo de sono. Algumas pessoas 6 horas, Sim. algumas pessoas 8 horas. Essa é realmente a regra? Ou tem gente que consegue dormir mais ou precisa de mais? Ou tem gente que Tem. consegue se dar bem com menos, mas a média seriam 8 horas por noite, vamos dizer assim. Isso. O ideal seria 8 horas para um adulto, né? O ideal seria 8 horas. Mas tem gente que consegue dormir menos, como eu falei, menos de 6 e tá bem. E tem gente que precisa de 12 horas. Você viu aquelas pessoas que falam, nossa, eu não produzo se eu não durmo 10 horas. Então existem pessoas que variam. Só que tem que ver se tá com muita sonolência, porque tá tendo falha nas fases do sono também. Então, por exemplo, tem gente que fala, tô dormindo a noite toda, e daí eu tô cochilando de manhã, tô cochilo depois do almoço, tô dirigindo, eu cochilo. Eu tenho que investigar o porquê dessa sonolência excessiva. Pode ser que ela não aprofunde adequadamente o sono. Então, as fases profundas do sono, a fase N3 e REM, sejam fases que ela não complete o ciclo, não faça essas fases o suficiente. O sono REM, que é aquele sono mais profundo, aquele sono que os olhos mexem rapidinho, mas que você fica completamente relaxada, é um sono que deve ser em torno de 20% da sua noite. Se você não faz essa quantidade, você vai sentir exausto no dia seguinte. Exausto, né? É a parte do sono que a gente sonha, né? Então, é aquela parte que a gente sonha, né? E se você não faz o sono profundo, você vai ficar devendo ele, então você fica cansado o dia inteiro. E você pode não ter uma série de doenças que causam sonolência excessiva no dia seguinte. Entendi. Por exemplo, pode ser por maus hábitos, como a gente falou, pessoa que dorme mal, que tem uma má higiene do sono, já explico o que é uma higiene do sono. Mas pode ser também porque a pessoa tem narcolepsia, que é uma doença mesmo, que leva a um sono excessivo. Pode ser porque a pessoa tem apneia do sono, como a gente comentou, né? Que daí ela não aprofunda o sono porque ela para de respirar e ela superficializa o sono, respira de novo e ela nunca aprofunda o sono bem, por causa da apneia. Então tem uma série de razões que podem levar a essa sonolência. Tem que ver se a pessoa é de fato uma dormidora longa, uma pessoa que precisa de mais horas de sono, ou se ela tá dormindo muito e tendo muito sono porque tem alguma coisa de errado acontecendo, né? É verdade, é verdade. Agora, eu, por exemplo, eu acho que eu sou esse dormidor longo. Durmo fácil, rápido, e se não me acordar, eu vou que vou embora. Você vai que vai. Não tem problema nenhum para dormir, tem problema para acordar. O negócio é o seguinte, aí quando a gente pensa no sono também, a senhora falou da importância do sono profundo, do REM, e aquela cochiladinha do meio da tarde, aquela pescada que a gente dá de vez em quando. Eu acho que ela pode ser muito válida. Para algumas famílias, para algumas pessoas, é o que mais funciona, né? Vamos supor uma família onde a pessoa tem o turno de trabalho seja um turno onde a pessoa chega em casa às 11 horas da noite. Daí ela vai jantar, daí ela vai tomar banho, daí ela vai dormir 1h30 da manhã. E acorda no dia seguinte cedo, porque, sei lá, tem que levar os filhos na escola, tô dando um exemplo. Essa pessoa precisa dar um cochilo à noite para poder compensar. Eu acho muito válido. À noite não, perdão, à tarde. Eu acho válido, né? Acho justo. Não tem que achar que é preguiçoso, não. Acho que pode ser muito, muito bem-vindo um cochilo à tarde, né? E a gente pode, dependendo da profundidade, o ideal é que se cochile uns 45 minutos, 1h à tarde e tal. Não muito mais que isso, para não atrapalhar o sono da noite aí, né? Mas daí a gente conta dentro da nossa soma de descanso durante o dia. Então mas às vezes parece que esse cochilinho ele recupera tanto que parece que você dormiu a noite inteira, não é verdade? A gente consegue entrar em REM num cochilo desse? A gente consegue entrar em sono profundo? A gente até consegue, principalmente se a gente tá devendo ele. Eu brinco assim, né? Porque normalmente a gente demora 90 minutos para entrar no sono REM. Então a gente demora em torno de 1h30 pra gente entrar no sono REM. Que é o sono profundão. Só que às vezes já não tinha aquela sensação de dormir assim no carro, quando você tá de passageiro no carro, você dá uma cochilada, você até sonha, você fala, nossa, sonhei. Sim. Você tá devendo REM. Se você tá tendo sonho num cochilo, ou seja, se você tá chegando no REM de uma forma tão rápida, em poucos minutos, significa que você tá realmente precisando descansar mais. Você não tá dormindo bem. É verdade. Uma pergunta, complementando isso. Sono, a gente recupera sono perdido ou é não mesmo? Perdeu o sono, passou não? Isso é tão difícil de dizer, porque isso tudo é suposição, né? Não tem muita certeza de nada. A gente fala que sono nunca se recupera, né? Não tem aquela lenda, a mãe da gente fala, não, você nunca recupera esse sono mais. Difícil dizer. É que a gente tem que pensar como o sono é importante, não só para que a gente tenha disposição, tenha memória, aprendizado, tudo isso é importante no sono, mas também tem aquela importância relacionada à limpeza. Existe um processo de limpar algumas substâncias tóxicas do cérebro. Esse processo é feito durante o sono, né? A gente chama de sistema linfático, que são células que dão aquela limpada.
Isso é feito durante a sono. Então, você falar assim, não recupera alguns malefícios, você não vai recuperar mesmo. Aquela boa limpeza, aquela boa, né, o corpo eliminando substâncias tóxicas, algumas coisas realmente, por exemplo, se você estudou uma matéria muito importante nos últimos dias e você tem dormido mal, você não vai fixar aquilo a longo prazo, aquele aprendizado não vai durar muito tempo. Então, nesse sentido, a gente não recupera mais aquele tempo, né? Aquele sono. Entendi. Mas não que a gente não possa nunca recuperar. Isso, Deus é gracioso, né? Então, a gente crê que Ele renova as nossas forças a cada manhã. Muito bom. Ainda bem, né, inclusive. Então, assim, já pra gente caminhar pro final, pra fechar, e que uma eu sei notícia eu boa. sei que a senhora precisa buscar os filhos na escola. A doutora Cláudia toda vez que a gente quer marcar com a doutora Cláudia, uma vez ela estava de férias, outra vez eu peguei ela agora buscando os filhos na escola. É sempre... Fica tranquilo. Mas a gente agradece demais a sua disposição em ajudar a gente, viu? Imagina, um prazer, imagina. Ai, que bom. Mas assim, só pra gente fechar aí com uma boa notícia pra todo mundo, pra quem tá aqui, temos vários comentários, mas assim... Então, nós vimos que tem vários motivos aí que pode realmente atrapalhar o nosso sono. Vimos que é relativo essa questão de recuperar o sono, mas temos algumas diquinhas práticas aí para melhorar a nossa noite de sono, para a gente ter aquele repouso. O que a gente chama de uma higiene do sono. Então, alguns maus hábitos que a gente faz, que a gente acha que não atrapalha o sono da gente. Um deles é celular, tela na cama, assim, isso é péssimo pro sono, né? Então, a gente fala que o ideal é o seguinte, que você já se prepare pro sono, então você já tome banho, escova o dente, né? Tome banho, escova o dente, coma umas 2 horas antes de dormir, né? Tome banho, escova o dente e fique pronto, de pijaminha pronto, mas não na cama. Fica fora da cama, fica na sala, fica em algum lugar, faça uma leitura, conversa com a família, faça um momento tranquilo, luzes não muito acesas na casa, e você vai se preparando para aquele momento, né? E daí, na hora, você só deita na cama quando o soninho bater. Essa é uma regra boa, porque ficar na cama virando de um lado pro outro, assim, ó, que nem bife, sabe? Virando lá, bife na chapa, é péssimo, gera mais ansiedade. Porque você fala, ai meu Deus, não consigo dormir. Você olha o relógio e fala, eu só tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas pra dormir. Daí você deita de novo. Daqui a pouco você, olha, só tenho 2 horas pra... E você fica contando o tempo, angustiado, que você não vai conseguir dormir o que você precisa. Então, relógio não pode ter no quarto. Pra você não ficar olhando e vendo quanto tempo você dormiu. Ficar conferindo, que isso é péssimo. Então, o ideal é que você deite quando estiver com sono, né? Então, deita quando estiver com sono. Deitou, vai. Daí, eu despertei. Eu acordei no meio da madrugada. Devo sair da cama? Se você despertou pra ir ao banheiro, alguma coisa, você vai ao banheiro, tente voltar a dormir. Se você achou que não deu, volte pra sala. Então, pode uma leitura bem tranquila, deu sono, volta pra cama. Então, o ideal é ir para a cama com sono. Porque ficar rolando na cama realmente é muito desagradável e muito angustiante pra quem tem insônia, né? Uma dica boa. Celular, celular é meu alarme. Deixa o celular pra fora do quarto. Pra você acordar, levantar e desligar ele pra fora do quarto. Não deixa ele do seu lado. O celular do lado só te deixa agoniada. Você fica mandando mensagem. Tem gente que manda mensagem de madrugada, né? O povo não tem dó. Apita o celular, desperta você. Então, celular fora do quarto. Deixa lá no corredor, né? Da porta do quarto. E pode falar. Não, continua. Tô só concordando mesmo. Tá. Entendi que você apertar o olho. Então, assim, em termos de... cuidados. O que você pode fazer? Eu tenho a mania de fazer um lanchão antes de dormir. Tenta fazer uma coisa mais leve, né? Nada muito pesado. Toma um chazinho, um chá de camomila, um chá de maracujá, uma coisinha mais leve. Come uma coisinha bem leve. Então, não você encher a barriga, você comer uma macarronada, sei lá, uma carne antes de dormir, o sono tende a ser um sono mais agitado, né? Mais inquieto. Então, tente comer uma coisinha leve antes de deitar. Que mais de dica boa? Eu acho que essas são boas. Não ficar assistindo filme de terror, filme agitado, nada disso antes de dormir, né? Óbvio que vai despertar você. É claro. Então, acho que essas dicas eu acho que são boas. Muito bom, muito bom, doutora. E evitar o café também, né? Sim, o café é boa. As cafeínas em geral e até outros estimulantes, tipo chocolate, etc. Refrigerante. No máximo até umas 17 horas, até umas 5 da tarde. Depois disso, o ideal é que a gente não consuma nada disso. Por isso que eu falei do chá, porque os chás que não tem cafeína, né? Camomila, maracujá, alguns chás verdes, tal, não tem, chás brancos. Esses chás você pode tomar à vontade, porque são uma coisinha quentinha, gostosa, né? Faz parte daquele ritualzinho do sono e não comprometem a qualidade do seu sono. Tá certo. A gente precisa encerrar, né? Porque eu sei que a gente poderia continuar conversando aqui, porque o papo tá ótimo. Tem um monte de gente interagindo aqui, mas enfim, eu sei que a gente tem que liberar
a senhora, mas rapidinho, deixa pra gente os seus contatos, o Instagram, quem quiser acompanhar mais a respeito do seu trabalho, doutora Cláudia. O Instagram é @claudinhabia. Daí, se alguém quiser fazer alguma pergunta lá, eu sempre respondo pelo direct, não tem problema. E que mais contato você quer? Facebook, talvez? É Cláudia Campos Lotti, né? E se precisar entrar em contato, estou à disposição. Tá certo. Doutora Cláudia Lotti. Sempre que precisarem. Tá bom, é sempre um prazer imenso conversar com você aqui no nosso Notícias do Bem. Obrigado vocês pelo convite. Não, muito agradável. Imagina, obrigado mesmo, doutora Cláudia, pelas informações, obrigado pelo papo e boa semana. Deus continue abençoando sua vida sempre, viu? Se Deus quiser, até breve, né? Porque até breve, não, com certeza até breve. Já a gente já tem até a pauta que a gente quer falar sobre dor de cabeça, vamos só marcar o dia. Tá bom, então, doutora. Já tá combinado. Tchau, a gente só combina o dia. Viu? Tchau, doutora. Obrigado. Beijo pra vocês. Obrigado pelo convite. Outro. Tchau. Doutora Cláudia Lotti, médica neurologista, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. E é sempre bom demais, né, a gente ter a doutora Cláudia Lotti aqui, porque, enfim, ela traz informações importantes, né? Ela passa essas informações importantes, mas ela tem, né, um jeito todo especial de conversar com a gente aqui. Aliás, vários comentários aí no chat. Temos algumas perguntas. Eu até recomendo, acesse o Instagram, né? Claudinha a página Bia, né? O Instagram Claudinha dela. Bia. Claudinha Bia. Acesse lá, entre em comunicação, mande sua pergunta. De fato, foi corrido, não deu para fazê-lo aqui, mas faça lá que com certeza ela vai responder. Infelizmente, ela tinha compromisso, né? Então ela não podia ficar mais com a gente tinha que liberá-la meio que rapidamente hoje, mas com certeza valeu o papo. Olha, gente, dicas ótimas. Você sabe que eu sou do perfil que eu durmo cedo, e às vezes eu até acordo, tem semana que eu acordo com vontade de ficar até um pouquinho mais, né? Eu gosto de dormir, gente. Eu sou desses dormidores. Acordo com... Se deixar, eu vou. Eu gosto. É bom, né? Não é ruim, não. Tudo bem, vamos lá. Outubro é o mês de aniversário do Mackenzie, mas você conhece a história dessa instituição? A Universidade Presbiteriana Mackenzie completa 151 anos de tradição e é uma das mais conceituadas em São Paulo, nos rankings nacionais e também nos rankings internacionais. Confira um trechinho da reportagem especial que o Notícias do Bem vai mostrar ainda hoje para você. Os diplomas dos cursos superiores eram expedidos pela Universidade de Nova York. Foi então que, em 1952, o Mackenzie foi reconhecido como universidade pelo então presidente Getúlio Vargas. Nesses 150 anos de história, o Mackenzie tem se mantido fiel à sua confessionalidade, à sua tradição e à sua qualidade do ensino. Padrões que têm feito a instituição alcançar notas de excelência no país. No ano 150 do Mackenzie, a IPPTV está quase chegando a 1 milhão de inscritos no YouTube. Então é uma bênção nós podemos estar compartilhando isso com vocês. O Mackenzie, nesses 150 anos, começou com uma pequena escola, na verdade uma família que começou educando seus filhos e os amigos dos seus filhos naquela localidade aqui, na verdade na Chácara Lane, aqui do lado, que depois se transformou na nossa escola americana e que hoje é o Mackenzie como nós o conhecemos. Então nós começamos com uma escola, caminhamos para uma faculdade, uma universidade, educando as pessoas, e hoje nós também cuidamos das pessoas com hospitais, inclusive temos hoje uma faculdade de medicina lá em Curitiba, os nossos hospitais também em Curitiba, lá em Dourados, né? Então essa é a transformação pela qual o Mackenzie passou. E em todo esse período nós nos mantivemos, graças ao nosso bom Deus, fiéis ao propósito inicial dos fundadores do Mackenzie, né? Que é manter a palavra de Deus aberta, propagando a palavra do Senhor a muitos corações, enfim. Esse é o Mackenzie de ontem, de hoje, e a gente tem esperança que ele continue assim. Além de ser guardiã da confessionalidade, a chancelaria tem sido um braço de apoio emocional e espiritual a toda a comunidade mackenzista. Daqui a pouco tem essa reportagem completa contando a história, né, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, contando também um pouco a respeito dos planos, né, futuro aí do Mackenzie, né, essa instituição que é tão importante, né, a instituição aqui da nossa Igreja Presbiteriana. O pessoal está participando com a gente vai aproveitar para, apesar da doutora Cláudia já ter ido embora, mas a gente vai aproveitar para interagir com o pessoal aqui também.
Olha só, a Eva Vila, ela escreveu o seguinte, que ela, é claro, né, ela comentou para a doutora, colocou assim, que dorme bem à noite, mas se estiver um tempo fresco, tipo isso que nós estamos tendo esses dias, até com uma garoinha, né, ela disse que também dorme muito bem à tarde, e ela tem 72 anos. Olha que coisa boa. Não tem tempo ruim. Olha, se bem que, eu confesso, hein, que esse período à tarde é um tempo bom para tirar um cochilinho. É gostoso, não é? A Delva colocou, acho que nunca dormiu 8 horas, teve cefaleia quando teve o último filho. A Delva que comentou lá em cima. Manda Delva, uma mensagem para a doutora Cláudia lá, Claudinha, @ClaudinhaBia no Instagram. Com certeza a doutora Cláudia vai te responder. Vai orientar, talvez, quais os caminhos, né? Qual o profissional que você deve buscar. E o Paulo EAD Mackenzie Pinheiros está participando, colocou, isto é Mackenzie. Muito bom, Paulo EAD Mackenzie prestigiando ao Notícias do Bem. Bem, muito obrigado. Bom ter vocês aqui. Anil, por favor, irmãos, passar o contato do pastor Robson Mariano. Ele participou aqui do Manhã IPP. Logo mais a gente compartilha também o contato dele, ou seja, não, a gente põe aqui no chat também. Pedir para alguém colocar no chat aí o contato. E a gente já deixa o contato. Robson, melhor. E é isso, e o Robson Marlio está aqui pela primeira vez participando, ele que é de Recife. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, ele participou da linha editorial aqui do jornal, disse que está cansado de ver tantas notícias ruins, e disse que também a gente já está acostumado ao nosso dia a dia, né, que a vida já não é muito fácil aqui, então é bom ter um canal só de notícias boas, parabéns. Ana, seja bem-vindo. Venha sempre com a gente aqui, né? Acompanha. Segunda, sexta, 11h30 ou às 18 horas no horário alternativo, a gente está junto. Você pode nos acompanhar. É isso, gente. Muito bom ter vocês. Continue participando, mandando sua mensagem, falando de onde você está nos assistindo e deixando aqui o seu comentário. Agora é hora de viajar pelo Brasil com o reverendo Mariano Alves Júnior e a coluna Pelos Campos JMP. Hoje a gente vai conhecer o trabalho desenvolvido na congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em Valinhos, aqui no interior paulista. Olá, a graça e paz, com grande alegria que hoje nós estamos aqui com um grupo grande na escola dominical, né? Vamos retomando essa atividade aqui na igreja, aqui nessa congregação da cidade de Valinhos, do Jardim Pinheiros, e hoje em especial temos a presença também do reverendo Mariano, representando a Junta Missionária de Pinheiros, nos trazendo uma palavra desafiadora da obra missionária, e agradecemos ao Senhor que mesmo nesse tempo de pandemia, os irmãos não se afastaram, e agora que nós estamos retomando a nossa escola dominical, nós já estamos com cerca de 70% dos irmãos novamente participando da nossa escola bíblica dominical. Isso é uma alegria para nós, podemos continuar esse trabalho, mesmo em meio a todas essas dificuldades, ainda continuar ensinando da palavra, nesse momento tão especial que nós tanto precisamos da palavra do Senhor. Então, eu sou pastor aqui da igreja, é uma satisfação poder falar com os irmãos, é uma alegria, e queremos pedir para que os irmãos continuem orando pelos trabalhos da junta e pelo nosso campo missionário aqui na cidade de Valinhos, que o Senhor Deus realmente abençoe a vida dos irmãos e que os irmãos continuem aí conosco nesse avanço, nesse trabalho da proclamação da palavra de Deus. Deus abençoe muito a vida dos irmãos. Olá, graça e paz. Estamos em mais um momento missionário e falando aqui da congregação Jardim Pinheiros em Valinhos. Uma escola dominical hoje abençoada, 70% de presença, os irmãos da congregação voltando, animados, cheios de sonhos e desejos de ver a igreja crescendo para a glória do Senhor. Então peço a você que acompanha os campos da Junta Missionária de Pinheiros, que ore pelo trabalho aqui em Valinhos, pela escola dominical, pelos cultos da semana, principalmente pela aquisição do terreno e construção do templo. Um grande desafio, membresia crescendo, homens aptos para o oficialato,
pastor comprometido com a sua família na obra, estamos no caminho certo. Juntos pela expansão missionária no Brasil e no mundo. Seja um parceiro de nossa missão. Contamos com a sua colaboração em oração, em divulgação e em oração. Junta Missionária de Pinheiros. Um forte abraço do pastor Mariano. Tchau, tchau e até o próximo encontro. Bacana. Muito bom, eu gosto desse encerramento. A gente vai sempre visitando, né, os lugares que a Junta Missionária de Pinheiros, através do reverendo Mariano, ele vai passando, vai fazendo material e a gente vai mostrando para você. Viaja junto. Aqui no nosso Notícias do Bem. Muito bom, né? E a Lídia Dica, eu tenho um recadinho muito especial pra gente. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. E depois do intervalo, o Polo EAD Pinheiros do Mackenzie está com matrículas abertas para os cursos de graduação. E ainda, marketing digital, empresas, formadores de opinião, instituições, todos se utilizam dessa ferramenta que ajuda a orientar as ações para que possam se destacar no mercado. O marketing digital possui um conjunto de estratégias que vai atingir o público-alvo em potencial no momento em que ele busca um produto, serviço ou alguma informação na internet. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem de hoje sobre esse assunto é o especialista na área, o Fernando Cruz. Você também pode participar com a gente, deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Na sequência a gente vai falar também sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Continue com a gente então, esperamos você. Até já! Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados intocáveis. O Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. E
E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Conferência Jovem Impacto 2021. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um missionário, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente, ligadinho aqui na nossa programação. Eu já começo mandando um abraço aqui para a Ruth Sobrinho, que está acompanhando, a LPP também que está acompanhando, e começa parabenizando a programação pelo excelente jornal e pelos trabalhos, né, missionários, que o Eterno proteja com as suas asas de todo o mal, né? E aqui ele fala... da família, o pastor Pio, né, da família de Portugal, acompanhando a nossa programação. Muito bom ter sejam você muito aqui. bem-vindos. Exatamente. E a Ruth Sobrinho ainda continuou falando do sono. Ó, a Ruth, ela falou que ela dorme, ela tem 73 anos e ela dorme 5 horas por noite. Já tem uma noite mais... ali, mais curtinha. Mais curtinha, mas descansa com certeza o suficiente para acordar cedinho ali, já começar o dia. A doutora Cláudia falou, né? Cada um adequa aí as suas necessidades. Tem a sua rotina. Mas muito bom ter você aqui participando com a gente. Continue mandando mensagem, porque eu gosto de estar assim, ó, sempre com o celular aqui, pertinho. À noite eu deixo longe. Mas na hora do Notícias do Bem fica do lado. Olha, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi estabelecida em 2004 e tem como objetivo aproximar a ciência e a tecnologia da população. São vários eventos promovidos que congregam centenas de instituições a fim de realizarem atividades de divulgação científica em todo o país. Mas sabe quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto? O professor e cientista Marcos Eberlin, nosso colunista aqui no Notícias do Bem. Hoje ele vai ser nosso entrevistado, aquele que sempre entrevista, hoje ele está do outro lado. Hoje ele vai ser um entrevistado. Professor, seja muito bem-vindo ao vivo hoje no Notícias do Bem. Sempre um prazer a gente conversar com o senhor aqui, viu? Roberto e Tainá, o privilégio é meu. E ainda mais falando sobre ciência e tecnologia, sobre como homens criados à imagem e semelhança de Deus, né, têm contribuído para nossa sociedade em várias áreas, na farmácia, na bioquímica, controle de poluentes, preservação do nosso planeta. Fantástico! E tenho assistido o programa aí, descobri que a Tainá é a bela adormecida, né, Roberto? Boa! Olha, eu queria depois, no próximo tema, entender por que a gente fica bocejando muito, porque... Vou contar uma fofoca aqui, já que a gente está falando de sono hoje. O que ela boceja na hora do intervalo, professor, é uma grandeza, mas depois a gente vai falar sobre isso aqui. Essas mulheres, eu tenho uma bela adormecida lá em casa também, né? Se deixar também, ela dorme às 7, acorda ao meio-dia, não tem problema. Coisa linda, sono dos justos. Professor, eu queria começar falando exatamente a respeito dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente a respeito da importância dessa semana como ferramenta de divulgação da ciência e tecnologia para todas as pessoas, né? Porque isso ainda a gente for pensar, isso não é um problema no Brasil, né, professor? Sim, eu acho que, Roberto, eu sempre digo isso, né? Que tudo que o brasileiro gosta, ele faz bem feito. Então, olha, nós gostamos de música, então a música brasileira é insuperável. Eu acho que é, sem dúvida, uma das melhores do mundo. Depois pegamos gosto pelo futebol, fomos várias vezes campeões mundiais. Depois a gente perdeu aí de 7-1, parece que perdeu um pouco da vontade de jogar futebol, né? Aí começamos a gostar de Fórmula 1, aí teve o Emerson Fittipaldi e o Ayrton Senna, e grandes, né?
grandes e grandes pilotos e todos, e fomos campeões. Parece que a gente não está gostando mais de Fórmula 1. E o brasileiro está pegando gosto, acho que gosto pela política, isso é extremamente importante. A gente agora está sentando no bar e está conversando não só mais sobre samba, futebol e Fórmula 1, estamos falando de política, isso é extremamente importante. E o brasileiro está pegando gosto também por ciência e tecnologia, eu percebo isso, não é? Antes a gente não se importava com o que a ciência fazia, não investia muito em ciência e tecnologia. Então essa semana é extremamente importante, porque o objetivo maior é que o brasileiro passe a gostar mais de ciência, passe a gostar mais de tecnologia. E se gostarmos mesmo para valer, seremos campeões mundiais de ciência e tecnologia, como sempre fomos. Em tudo que gostamos, a gente chega em primeiro lugar. Com certeza. Muito interessante. E aí vem aquela pergunta, né? Que eu não sei se essa é uma pergunta fácil ou não, mas e o que desperta essa atenção, né? Principalmente dos jovens, né? Das o que crianças, tipo, chama, o que desperta esse interesse das crianças, dos jovens para a ciência e tecnologia? Será que tem Sim, Tainá. Se quiser completar a pergunta, te espero. Perfeito. Tainá e Roberto, todos que nos ouvem, a ciência é extremamente importante. A ciência, como eu falo no programa, né, Fé e Ciência, nas Notícias do Bem, na nossa coluna, tem Deus como autor e consumador, Deus que criou a ciência, e Deus que nos capacitou, nos fazendo a sua imagem e semelhança, para que, conhecendo melhor o mundo, conhecendo como o mundo funciona, que a gente também inove e que apresente soluções para os males que nós temos nesse planeta em consequência da queda, do pecado. Então, a ciência, eu não tenho dúvida, acho que todo mundo que estuda a ciência, estuda a filosofia da ciência, a história da ciência, a importância da ciência, percebe isso, que a ciência ela está para minimizar os problemas que enfrentamos nesse mundo com soluções, e muitas vezes com soluções geniais. Então, os fármacos, por exemplo, sem fármacos estaríamos vivendo aí 30, 40 anos. Hoje vivemos 60, 70, 80, estamos aumentando a nossa expectativa de vida por causa dos fármacos, por causa da medicina. Medicina é outra grande área. Procedimentos cirúrgicos que antes eram invasivos, agora não são mais. Você pode ter uma cirurgia complexa em poucos minutos e ir para casa no outro dia. Então, a ciência é extremamente importante em várias áreas e homens feitos à imagem e semelhança de Deus estão aí em todos os cantos, em todos os lugares, fazendo a melhor ciência possível e trazendo soluções que afetam diretamente o nosso dia a dia. Então, quem está assistindo aí em casa, se olhar ao redor, você vai perceber vários e vários itens. Na prateleira você tem os seus fármacos, você tem um forno micro-ondas, você tem o seu celular, você tem a televisão, você tem o ar-condicionado. Tudo isso, grandes gênios da ciência, que o ar-condicionado, né? Talvez, imagina, né? Às vezes no dia de calor você fala, Senhor, graças te dou, né? Porque um cientista maluco qualquer um dia criou o ar-condicionado. Então, o GPS, olha só, outro dia eu fui fazer uma viagem complexa, né? Que demoraria 2, 3 horas para calcular com mapas, pus no GPS, cheguei bonitinho lá. Então, essa semana tem esse objetivo, mostrar que a ciência, a boa ciência, a ciência feita por homens criados à imagem e semelhança de Deus, Deus está com uma grande obra. E o brasileiro, tem que se apaixonar pela ciência. Se nos apaixonarmos pela ciência, já estamos fazendo um grande trabalho. Mas seremos o número um, com certeza, no mundo, em ciência e tecnologia. Com certeza. Isso eu falando agora há pouquinho a respeito de um ponto importante, quer dizer, descobertas científicas que foram possíveis, obviamente, né,
graças à capacitação e à vontade de Deus nas nossas vidas, né? Mas, infelizmente, ainda existe muita resistência em relação ao progresso científico quando a gente vai, às vezes, para o meio cristão. Algumas pessoas ainda não entendem plenamente de que a ciência e a tecnologia podem andar e devem andar concomitantemente com a fé, professor? Roberto, perfeito. Eu acho que essa é uma impressão equivocada que alguns têm na nossa fé, nas nossas igrejas. Às vezes eles ficam pensando assim, nossa, se o jovem for estudar, né, se tornar um cientista, ele será ateu, né, se desviará de Deus. Muito, muito, muito pelo contrário, né, Roberto? Tenho falado aqui nas notícias do bem, transmitindo essa notícia do bem, no programa Fé e Ciência, que passamos aí na IPPTV, com grandes e grandes e grandes cientistas. E eles são grandes cientistas e são homens que creem em Deus. A ciência é um empreendimento divino. Ela foi criada por Deus, ela é conduzida por Deus. Homens que creem em Deus têm contribuído de uma forma extraordinária em ciências. Os ganhadores de prêmio Nobel, eu sempre menciono isso, 90% homens que criam ou que creem em Deus. Os fundadores da ciência, grandes homens, eu estava estudando hoje sobre Maxwell, ele era um grande cristão, Newton, Faraday, Pascal, Thomson, o pai da espectrometria de massas, a área que eu trabalho. Então, muito pelo contrário, acho que os jovens cristãos têm que ainda mais gostar e amar a ciência. Por quê? Porque é um empreendimento divino. E quando você é cristão e entra na ciência, eu brinco sempre, né, Roberto e Tainá? Você tem que saber que a sua chance de ganhar o prêmio Nobel é 9 vezes maior, inclusive. 90% de cristãos. Então, acho que a gente tem que incentivar. Eu acho que, olha, o que aconteceu na história da ciência, Roberto e Tainá, é um empreendimento divino até 1859. Aí a igreja sai, ela abandona a ciência. Os homens que coordenavam a ciência passam agora a ser ateus e naturalistas. E aí o problema que nós temos hoje é que nós saímos da ciência. A igreja abandonou a ciência. Era um empreendimento da igreja cristã no mundo. A ciência sempre foi assim. Mas agora parece que a gente está percebendo esse problema e estamos voltando. Estamos voltando. Não deixamos de ganhar os prêmios Nobel, mas a coordenação da ciência no mundo tem que ser feita de novo por homens que creem em Deus. Essa é a minha tese. Eu acho que as universidades confessionais têm que se tornar muito mais confessionais do que são hoje. Uhum. Eu acho que as que foram dominadas pelo ateísmo e pelo materialismo, elas pelo menos têm que ser democráticas, né, e admitir os dois lados. E se a gente se aproximar de Deus, a ciência que tem feito muito, 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 fará ainda mais. Isso a história tem mostrado. Então, esse movimento começa com o design inteligente e que ganha cada vez mais adeptos dentro da academia. A ciência está lenta, gradual e sucessivamente se voltando para quem a criou, de quem ela sempre foi. Um empreendimento divino, viu, Roberto e Tainá? Sim. E acho que essa semana também pode ser utilizada para mostrar isso. Como esse casamento perfeito entre a boa ciência e a boa teologia, como Deus tem guiado a ciência de uma forma extraordinária. Muitas vezes, muitas descobertas falam assim, foi por acaso. Eu tenho certeza que não, foi Deus induzindo as descobertas para que o homem pudesse ainda viver e viver bem nesse planeta. Muito bom. Eu gostaria de ler um comentário aqui. O Cristiane Ariane Godoy, né? Ele colocar aqui, esse cientista é fenomenal, gostamos muito do programa Fé e Ciência. Muito bom, né? Muito bacana. Ter um espaço como este também. Tem um programa, até gostaria de, né, falar um pouquinho desse programa, onde é possível falar abertamente de um conteúdo que por um tempo não existia um espaço onde fosse conversado sobre isso, né, Marcos? Eu acho que, e é isso, né? A falta do conhecimento muitas vezes é que gera, às vezes, argumento ou geram comentários. Eu não sei se a palavra
preconceituosos ou vazios sobre aquele medo, né, de separar ciência e fé, porque às vezes desconhecem essas informações, e ter um espaço onde compartilha tanta informação assim, eu acho que é onde as pessoas se abrem, né? E o conhecimento é isso, é libertador. Fala um pouquinho pra gente, olha, e já divulga até o programa um pouco mais, para quem ainda está assistindo e não conhece, ainda não teve oportunidade, né? É claro, Tainá, olha, fé e ciência, a gente passa toda quarta-feira aí na IPPTV, 9h30, passa também aos domingos, mas está tudo gravadinho lá na playlist, né? Você pode assistir. É incrível, porque a gente às vezes fica pensando, cientista bom é cientista ateu, cientista bom é cientista que não crê em Deus. A ciência vai tornar o meu filho ateu. Não, gente, pelo contrário, ciência é um empreendimento divino. E os entrevistados dos Fé e Ciência, tem todo mundo lá, você pode assistir. Olha, grandes cientistas e grandes homens cristãos que creem em Deus. Eu levei o Breno outro dia, ele está com um novo fertilizante, né? Ele desenvolveu uma coisa fantástica, né? Sem o fertilizante tem uma batatinha pequena, com o fertilizante é um batatão super grande. Incrível, ele está expondo isso no mundo. Olha só, minimizando os males da queda, a fome. Muitos que falam no programa, como vamos gravar agora com o Glauco Barreira, é um doutor, professor na Universidade Federal de Fortaleza, mas um pastor, tem uma igreja. Ele ministra cultos na sua igreja, no domingo. Olha só, um pastor, doutor, de uma Universidade Federal brasileira. Então, esse casamento entre a boa ciência e a boa fé sempre existiu, continua existindo, e parece que dá samba, dá samba, viu? Com certeza. Super bem. Com certeza dá muito certo. Prêmios novos todos aí, gente. Os ateus têm que correr atrás. Tá certo, tem mais um comentário aqui da Simone Sheira. Ela colocou assim, ó. Quando falei a um irmão sobre a boa ciência e a boa fé que andam juntas, ele resolveu tomar a vacina. Isso depois que eu escutei ao grande cientista, né? Olha, foi depois que coisa do programa. Boa, influenciando positivamente. Professor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse também a respeito da ciência, que cada vez mais confirma a obra de Deus. O senhor falou rapidamente aí do design inteligente, mas a gente vê a ciência cada vez mais andando em conjunto com a fé e confirmando a Bíblia, que nós temos como regra de fé e prática e como verdade nas nossas vidas, mas a ciência cada vez mais confirmando temas e histórias que fazem parte da Bíblia, né, professor? Certo, Roberto. Agora eu vou acabar o programa, hein? Vou falar umas 2 horas. Vamos embora. Vou até o fim, pode ser? Claro, não tem problema. Esse relacionamento entre a ciência e a Bíblia é inesgotável. Tem uma palestra muito legal, se quiser assistir, As Verdades Científicas da Bíblia. E eu, Roberto, eu comecei aprendendo com a minha professorinha da IBD que Deus tinha feito o universo, tinha feito a vida, tinha feito a cada um de nós a sua imagem e semelhança, lá no Jardim do Éden, né, soprando em nós o seu fôlego, Imago Dei, aquele Espírito de Deus em nós, e que isso tinha acontecido há 6 mil anos atrás, em 7 dias, 6, né? No 7º ele descansou. Aí eu entrei na universidade, depois que Darwin, né, lançou o seu livro, que ela se desviou, esse desvio adolescente, ela está voltando já. Eu entrei na universidade e meu professor disse, não, Marcos, olha, uma grande explosão formou o universo, você é uma ameba evoluída, viu, Roberto e Tainá? Nós 3 amebas evoluídas e tal, né? É uma ameba mais sonolenta do que a outra, né, Roberto? Eu me considero uma ameba bem evoluída, viu, Marcos? Bem evoluída, né? Dorme menos, né? Não dorme tanto assim, né? Tá bom. E aí... A Tainá não sabe o que ela falou, né? Agora ninguém vai esquecer mais. E aí, eu me convenci que eu tinha realmente evoluído, que o Big Bang tinha criado o universo. Larguei a minha professorinha da IBD. Aí
Pasteur já disse isso, um pouco de ciência nos afasta de Deus. E com essa pouca ciência eu me afastei de Deus. Eu fui um evolucionista por 40 anos dentro da academia. Caramba. É um evolucionista teísta, um criacionista evolucionário, como eles estão chamando agora. E eu fui por 40 anos. E aí eu fui um cristão insignificante na ciência, porque eu ia no domingo, eu cultuava a Deus, mas durante a minha atividade acadêmica, não, o Big Bang formou o universo, evoluímos e tudo mais. E aí é aquele descompasso entre o que diz a Bíblia e o que diz a ciência. Aí eu até achava que talvez Gênesis fosse alegoria, talvez Adão e Eva fossem mitológicos e tal, aquela história que às vezes a gente escuta por aí. Mas aí, em 2008, Augusto Nicodemos me convidou aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Que agora faço parte, olha que orgulho aqui. Aí, né? E aí, ó, meu crachazinho, né? Isso aqui, ó, já ganhei algumas medalhas, viu? Interessantes, mas acho que esse crachá é mais importante. E aí, o Augusto Nicodemos me convidou em 2008. Aí eu descobri o design inteligente, a boa ciência do design inteligente. Percebi que cientista bom não é cientista ateu, é cientista que crê em Deus. E aí eu larguei o Big Bang, larguei a evolução, porque eu fui estudar a fundo. E o que eu percebi hoje, hein? Por inúmeras verdades científicas. Olha, a ciência, boa ciência, me mostrou o quê? O universo foi feito pronto. A vida foi feita pronta. Não tem a menor chance da gente ter evoluído, de ter parentesco com chimpanzés, né? Chimpa, nosso humano, né, Roberto? Só quem gosta disso é corintiano, né? Chimpa, nosso humano, né? Eu brinco, né? Ninguém gosta de ser parente de chimpanzé. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Não somos meros mamíferos, somos a coroa da criação de Deus. E aí eu fui estudando. Aí, olha, hoje eu voltei para Gênesis 1, 2, 3, literal, Gênesis literal. Deus nos fez prontos, viu? Essa é a notícia do bem que eu queria trazer para todos os ouvintes do Notícias do Bem. A ciência comprovou que fomos feitos prontos. A ciência comprovou a tese que eu aprendi pela primeira vez da minha professorinha da IBD. Então eu falo agora nas minhas palestras, professorinha da IBD, não lembro mais seu nome, irmã, não sei nem se a senhora já está na glória, mas saiba que você deu um show, você deu um banho nos eruditos desse século. O que você me contou é verdade, e eu descobri isso pela palavra, sim, mas também pela revelação da ciência, porque Paulo disse, né? Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas, claramente na ciência, na química, na física, na cosmologia, na bioquímica. E foi isso que aconteceu comigo. Então, hoje eu sou duplamente indesculpável, como o Paulo também disse. Por isso nós somos indesculpáveis, né, professor? Pela minha professorinha, indesculpável pela boa ciência que eu aprendi. Coisa boa. A gente poderia tranquilamente ficar a tarde inteira conversando aqui, ia ser ótimo, né? Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar a entrevista. Professor, obrigado pela sua participação com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-lo. É sempre um prazer, inclusive, a gente ter as suas colunas semanais, né? Aqui no nosso Notícias do Bem, acompanhar seu trabalho também no Fé e Ciência. E a gente vai contar com o senhor mais vezes ao vivo aqui também, viu? Além das colunas semanais, a gente vai contar com outros assuntos ao vivo aqui. Obrigado, viu, professor? Privilégio imenso. Obrigado pelo convite. Imagina. Professor Marcos Eberlin, cientista, participando com a gente aqui no Notícias do Bem, falando a respeito da Semana de Ciência e Tecnologia, né, Tainá? Muito bacana. Ai, que papo bom. Aliás, hoje a gente ficaria... Foi muito bom aqui, todo mundo participando. A Sônia, eu gosto muito do Fé e Ciência, programa top, Deus abençoe. A Eliane colocou aqui, que espetáculo inenarrável, aqui, né, deixando os comentários. O Cristiano, se houver tempo. Ele pediu para, assim, né, para o Marcos falar sobre falar da borboleta, que tem estampado 2 serpentes em suas asas. Não dava tempo, mas você pode buscar em um dos programas do Fé e Ciência que tem lá também. Então, assim, a Eliane colocou, amei ouvir o professor Marcos Eberlin. Então, gente, tem muita história, tem muito conteúdo. Procura depois lá no nosso canal, no IPP Play, os programas dele, que tem muita coisa boa ali, muito conteúdo bom para você maratonar. Com toda certeza. Vamos seguir? Vamos seguir. O Brasil gerou mais de 313 mil postos de trabalho em setembro.
No acumulado de 2021, o saldo positivo ultrapassa 2,5 milhões de novos trabalhadores no mercado formal. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, que divulgou as estatísticas mensais do emprego formal, o novo CAGED. Mas quem vai trazer mais detalhes ao vivo para a gente é o repórter Matheus Santos, que já está aqui no Notícias do Bem. Oi, Matheus. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Olá para todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente, resultado de 1.780.161 admissões contra 1.460.259 desligamentos de empregos com carteira assinada. Bom, no acumulado de 2021, o saldo positivo é de 2.512.937 novos trabalhadores no mercado formal. Os dados, como o Quirino já disse aí, são do Ministério do Trabalho e da Previdência. O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos seletistas ativos, chegou a 41.875.905 em setembro, o que representa uma variação de 0,76% em relação ao mês anterior. Dados que, inclusive, nós já noticiamos aqui no Notícias do Bem. Bom, de acordo com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, o país está mantendo a tendência dos últimos 3 meses de mais de 300 mil empregos novos por mês, o que é uma, abre aspas, né, nas palavras do ministro, demonstração clara da recuperação formal da economia. Então aí, esses novos empregos que estão sendo gerados aí, está seguindo essas estatísticas, né, do Ministério de 300 mil novos empregos por mês. Notícias do Bem segue acompanhando todas essas novidades. E como é bom, né, que ele não está aí na noticiar, ver aí que a vida está voltando ao normal, que as pessoas estão conseguindo emprego em tempos tão difíceis como esses, né? Volto com vocês aí no estúdio. Informações então, né? Que bom que as coisas vão voltando ao normal. A gente espera também que a economia volte ao normal. A gente espera que a economia possa ser restabelecida, enfim, que as coisas caminhem de maneira positiva. Obrigado mais uma vez ao Matheus pelas informações, e a Lídia Dica, eu tenho mais um recadinho muito especial para a gente nessa tarde. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se já. Depois do intervalo, a história e os planos do Mackenzie, que completa 151 anos neste mês. E ainda, marketing digital. Empresas, formadores de opinião, instituições, todos se utilizam dessa ferramenta que ajuda a orientar as ações para que possam se destacar no mercado. Marketing digital possui um conjunto de estratégias que vai atingir o público-alvo em potencial no momento em que ele busca um produto, um serviço ou qualquer outra informação na internet. Quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem de hoje sobre esse assunto é o especialista na área, Fernando Cruz. Dá tempo de você participar. Mande a sua mensagem ou a sua pergunta aqui no chat do nosso canal. A gente espera a sua participação. Notícias do Bem vai para mais um intervalo, mas é rápido. Daqui a pouco a gente vai estar de volta com mais notícias para você. Até já! De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês
que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados Intocáveis, o Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Conferência Jovem Impacto 2021. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP-TV no canal youtube.com/ippinheiros. Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, a partir das 11h30 da manhã, né? Ao vivo aqui na IPP-TV. E a gente tem horário alternativo às 18 horas para você rever o nosso programa ou ver o nosso programa. De repente você não consegue assistir a edição das 11h30, assiste com a gente a edição das 18 horas, tá certo? E todo o nosso conteúdo tá lá no IPP Play. Aliás, o conteúdo todo, né, da nossa IPP-TV está disponível para você no IPP Play. Então você pode assistir todos os programas, pode maratonar os programas. A gente estava agora com o professor Marcos Eberlin, né? De repente você quer maratonar o Fé e Ciência, vale a pena, viu? Entra lá no IPP Play, tem todos os nossos... Pinheirinhos TV, todas as temporadas do Pinheirinhos TV estão lá. Sempre juntos, da nossa Tainá, continua lá também, disponível para você, Manhã IPP, Fé e Ciência, o nosso Notícias do Bem. E além disso, no Notícias do Bem você vai encontrar também os nossos conteúdos segmentados. Então, se você quiser rever uma reportagem, quiser rever uma entrevista específica, quiser assistir os nossos colunistas, tá tudo separadinho lá para você ter acesso a muita informação, né, Thay? Mais fácil, né? Ele cortadinho, menor, mas você vai direto ao ponto ali. Não é? E não esqueça de curtir também e compartilhar os nossos canais. É isso mesmo. Ó, a Deluce Melo, ela escreveu assim: a companhia agradável ouvir vocês toda manhã. Que bacana, obrigado. Gostoso, né? A sua companhia também é ótima, virtualmente. Eu também gosto, viu? A gente gosta muito de ver vocês também, não ouvir, mas ler vocês toda manhã. Eu dou voz,
eu dou voz às escritas aqui, tá? A Leci Pens também tá aqui com a gente. Então, gente, muito bom ter a participação de todos vocês. O Cadu Oliveira também participou aqui no outro link. Ele disse que conheceu o Marcos Eberlin na Consciência Cristã em Campina Grande, em uma palestra que ele assistiu várias vezes e até compartilhou. Bacana. Olha só como é legal, né? Quando o conteúdo é bom, né? Que a gente gosta, que a gente entende, a gente compartilha mesmo com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? E a Mônica também, é um prazer acompanhar e ouvir esse cientista. Realmente muito bom, né? Eu também mudei minha visão com o Marcos Eberlin, eu confesso. Ele foi fundamental. Eu não tinha um pé atrás, não, nunca tive, mas eu queria entender de uma forma clara de como ter os dois lados ali, como que caminhava junto. E ele foi fundamental ali nessa compreensão, assim. E é importante para a gente ter argumentos também, né? De repente a gente também é confrontado, né? De repente, no ambiente de trabalho, às vezes até na própria família, você é confrontado com questões. Então, se você tem conhecimento científico, né? Foi o que ele falou, né? A pouca ciência afasta de Deus. Há muita ciência, e a boa ciência, o conhecimento pleno da ciência, aproxima cada vez mais, comprova, né, a verdade. É isso mesmo. Então, vamos lá, vamos seguir, né? Vamos seguir. Outubro é o mês de aniversário do Mackenzie, mas você conhece a história desta instituição? Pois é, a Universidade Presbiteriana Mackenzie completa 151 anos de tradição, é uma das mais conceituadas, não só aqui em São Paulo, mas também nos rankings nacionais e internacionais. Confira na nossa reportagem especial de hoje. O Mackenzie iniciou suas atividades em 1870, quando o casal de missionários presbiterianos George e Mary Chamberlain chegou a São Paulo. Entre os objetivos estavam cuidar da igreja já existente na cidade e criar uma escola que recebesse as crianças que não eram aceitas em outras, independente de classe social, cor ou religião. Uma grande inovação daquela época foi a inserção de meninos e meninas na mesma sala. Esses princípios permanecem até hoje. Não fazer distinção de sexo, credo ou etnia. O Mackenzie tem algumas características que o tem acompanhado ao longo de toda a sua história. E uma dessas características é o seu inclusivismo, né? A sua aceitação de pessoas de todas as procedências. Então, desde os tempos da escolinha americana, muito pequenina ainda, lá no centro antigo de São Paulo, o Mackenzie passou a ter na mesma sala de aula meninos e meninas. A chamada educação mista, que não era uma coisa comum naquela época no Brasil, né? Então, meninos e meninas na mesma sala de aula, já foi uma inovação, já foi uma coisa revolucionária. Depois, pessoas de todas as condições sociais. Na mesma sala de aula, filhos de famílias ilustres de São Paulo e filhos de escravos. Isso também foi uma novidade. E também pessoas dos mais diferentes grupos. Havia protestantes, havia católicos, havia republicanos, positivistas, maçons, quer dizer, pessoas que encontravam dificuldade para estudar em outras escolas eram recebidas, eram acolhidas no Mackenzie. Outra coisa muito interessante, desde o início o Mackenzie se caracterizou pela concessão de um grande número de bolsas de estudo para estudantes carentes. Isso se mantém até hoje, mas começou lá atrás, há 150 anos atrás. Tá? Nós temos os registros históricos falando, por exemplo, de doações de pessoas ilustres para custear bolsas de estudos para crianças da escola americana. Então esse é um dado realmente muito importante no que diz respeito à história e ao espírito, à filosofia educacional do Mackenzie. Nos anos seguintes, com o nome de Escola Americana, foram implantados 2 novos cursos, Ensino Fundamental e o curso de Filosofia. Em 1879, Dona Maria Antônia da Silva Ramos, baronesa de Antonina, vendeu ao reverendo Chamberlain a chácara da família em Higienópolis, na capital paulista. Era o início de uma nova fase. Naquela época, o colégio pertencia à PCUSA, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Foi então que a fama chegou aos ouvidos do advogado americano John Mackenzie, que, sem nunca ter vindo ao Brasil,
deixou em testamento uma doação à Igreja Presbiteriana Americana para que se construísse uma escola aqui. Assim, com a intenção de homenageá-lo, o nome Mackenzie foi agregado. Aí entra em cena esse advogado de Nova York, um advogado que praticamente desde menino se interessou pelo Brasil, leu artigos sobre o Brasil na imprensa norte-americana, alguns deles escritos por José Bonifácio de Andrada e Silva, o chamado patriarca da independência. Então esse menino se interessou pelo Brasil e pensou: um dia eu vou ser professor no Brasil. A vida tomou outros rumos, ele se tornou advogado, acabou nunca vindo ao Brasil, tirou o passaporte 2 vezes, mas acabou não vindo. E no final da vida, ele soube então que a sua igreja, a Igreja Presbiteriana Norte-Americana, estava criando um college, um curso superior em São Paulo. E ele pensou: é a última chance que eu tenho de dar uma contribuição para a educação no Brasil. Então ele fez a doação de $50 mil à Junta de Missões Estrangeiras para a construção do primeiro edifício do Mackenzie College, que está até hoje lá na esquina das ruas Maria Antônia e Itambé, o chamado prédio número 1, para sediar a primeira faculdade do Mackenzie, a Escola de Engenharia. Outro marco importante foi a doação de todo o Mackenzie pela Presbyterian Church United States of America para a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos anos 60. Um momento muito importante nessa caminhada aconteceu em 1961, com a doação do maravilhoso patrimônio do Instituto Mackenzie pela Igreja Norte-Americana para a Igreja Brasileira. Então a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, PCUSA, doou, no final de 1961, a instituição inteira, todo o patrimônio, os imóveis, terrenos, edifícios, tudo, doou para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nestes últimos exatamente 60 anos, de 61 a 2021, nesses últimos 60 anos, o Mackenzie é uma instituição totalmente brasileira e pertencente à IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Os diplomas dos cursos superiores eram expedidos pela Universidade de Nova York. Foi então que, em 1952, o Mackenzie foi reconhecido como universidade pelo então presidente Getúlio Vargas. Nesses 150 anos de história, o Mackenzie tem se mantido fiel à sua confessionalidade, à sua tradição e à sua qualidade do ensino, padrões que têm feito a instituição alcançar notas de excelência no país. No ano 150 do Mackenzie, a IPP-TV está quase chegando a 1 milhão de inscritos no YouTube. Então é uma bênção nós podemos estar compartilhando isso com vocês. O Mackenzie, nesses 150 anos, começou com uma pequena escola, na verdade uma família que começou educando seus filhos e os amigos dos seus filhos naquela localidade aqui, na verdade na Chácara Lane, aqui do lado, que depois se transformou na nossa escola americana e que hoje é o Mackenzie como nós o conhecemos. Então nós começamos com uma escola, caminhamos para uma faculdade, uma universidade, educando as pessoas, e hoje nós também cuidamos das pessoas com hospitais, inclusive temos hoje uma faculdade de medicina lá em Curitiba, os nossos hospitais também em Curitiba, lá em Dourados, né? Então essa é a transformação pela qual o Mackenzie passou. E em todo esse período nós nos mantivemos, graças ao nosso bom Deus, fiéis ao propósito inicial dos fundadores do Mackenzie, né? Que é manter a palavra de Deus aberta, propagando a palavra do Senhor a muitos corações, enfim. Esse é o Mackenzie de ontem, de hoje, e a gente tem esperança que ele continue assim. Além de ser guardiã da confessionalidade, a chancelaria tem sido um braço de apoio emocional e espiritual a toda a comunidade mackenzista. A chancelaria é escolhida como sendo a representação diária e contínua
da Igreja Presbiteriana do Brasil na instituição, para que o Mackenzie se mantenha como sendo originalmente aquilo que ele foi destinado a ser, ou seja, uma instituição que tem como missão cuidar e educar o ser humano feito à imagem de Deus para o exercício da cidadania plena num ambiente de fé cristã reformada. Alunos, professores, profissionais de saúde, pacientes, gestores, colaboradores do Mackenzie são assistidos pelos nossos capelães nas mais diversas unidades que o Mackenzie tem tanto de educação como de saúde. E esse serviço é um serviço de acolhimento, de pastoreio mesmo. Os capelães são ministros presbiterianos que estão em todos os colégios, hospitais e na instituição de um modo geral, tanto em atuação presencial como atuação híbrida, por meio das plataformas virtuais, digitais, para ouvir, acolher, orar, ter uma palavra amiga e servir através de eventos também que a capelania do Mackenzie oferece. A importância da educação vai além da transmissão de conhecimento teórico das disciplinas. Ela contribui para a formação cidadã dos estudantes e promove a transformação do meio social para o bem comum. E é por isso que o Mackenzie proporciona aos alunos vivências em diversas áreas. Então o Mackenzie é uma universidade que não cuida somente da perspectiva do ensino, não é? E do hard skills, mas tem trabalhado em soft skills também, em formar o jovem para que ele tenha boas competências no campo da ética, no campo da liderança, no campo da preocupação com o meio ambiente, com relação com o ser, com a outra pessoa. Então nós estamos investindo aqui num ser humano que a gente diz assim, num ser humano por inteiro. Então, claro, se eu estiver cuidando de 8, se eu puder cuidar de 10, se eu puder cuidar de 15, vai ser uma alegria para a gente. Aqui no Mackenzie nós gostamos de jovens e nós gostamos de vidas. E a educação transforma. Tenho certeza absoluta que as experiências aqui de quem entra, elas são muito positivas. As pessoas saem com saudade do Mackenzie. Sim, nós temos o sistema Mackenzie de ensino. E esse sistema de ensino é um sistema muito especial, sim. Além dele garantir os conteúdos estruturantes, essenciais, que estão na nossa base comum curricular, né? Nós cumprimos com tudo que a legislação hoje que rege a educação no Brasil solicita, né? Com excelência, com conteúdo de excelência. Nós também temos o olhar da cosmovisão cristã nesse material. Então, é um material que avalia, né? Existe uma revisão teológico-filosófica que avalia esses conteúdos que vão ser compartilhados nos livros. Muitas vezes existe uma integração com a palavra de Deus, com o que a Bíblia diz sobre determinado conteúdo, né? Então, para a abordagem toda no ensino ser cristocêntrica. Em 151 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, a gente falou a respeito aqui das inscrições para graduação aqui no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. Amanhã você vai ver essa reportagem com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, tá combinado? Amanhã então a gente conta para você todas as informações a respeito da graduação. A gente está com inscrições abertas no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. Amanhã todas as informações então para você fazer a sua inscrição, para você poder fazer a sua graduação através do Polo EAD Pinheiros. Tem gente participando com a gente aí, né? Tem sim. Ó, o ALPP, né? Ele escreveu assim: Tainai Roberto, fala para o professor Marcos Eberlin que temos a mesma certeza que Deus criou a boa ciência. Meu filho de 12 anos, desde os 5 anos, fala que quer ser cientista. Bacana. Vou orientá-lo a assistir aos programas, né? Boa. Fé e Ciência, que já estão gravados. Ele já tem 3 livros escritos para crianças. Um livro é uma história de um cientista no laboratório. Pastor Bill e Família de Portugal. Que legal, que legal. Assista. Fala que ele vai assistir o Fé e Ciência, ele vai gostar muito, Ele vai gostar, com certeza. E aqui a Delva colocou parabéns para toda a comunidade mackenzista. É verdade. Muito bom. 151 anos de história. E a Delva explicou, a Delúcia colocou companhia agradável de vocês, né, para todas as manhãs. E a Delva colocou, olha, tem uma voz suave e explica muito bem. É isso? Será que foi isso mesmo? Uma das vozes? É isso? O Marcos Eberlin. Será que é para nós ou é para ele? Ai, meu Deus! Delva, para quem foi essa voz suave? Acho que é dele, né? Acho que sim, a né? Voz Explica dele muito suave, bem. Explica muito bem, eu acho que é com ele mesmo. É com ele. A gente tá querendo já ganhar a glória aqui, mas não é pra gente não, é pra ele mesmo.
E a Rita Franco, ela colocou: me formei em advogada no Mackenzie. Parabéns, Rita, mais uma profissional, uma mackenzista aqui, ó, né, se manifestando. Que bom, é muito legal, né? Tem muitos profissionais, né, que passaram por lá. E aqui na IPP-TV nós temos muitos profissionais aqui, futuros profissionais, né? Estão caminhando. Já profissionais e futuros que estão caminhando aí, aqui, né? Todos mackenzistas. Mackenzistas. Muito legal. É hora da nossa coluna de Direito do Consumidor. Hoje com a estreia de mais uma colunista, advogada, mestre em Direito Político e Econômico e especialista em Direito do Consumidor. Tá aqui estreando o nosso canal, né? Com certeza, a doutora Adriana Pereira vai falar com a gente sobre o direito à informação. Hoje, meu bate-papo com você é sobre o direito à informação. A gente, quando está indo comprar no shopping ou mesmo no mercado, fazendo a compra do mês, muitas vezes a gente vê que esse direito não é respeitado. Ou então, ele é dado, ele é fornecido de uma forma irregular, incorreta ou incompleta. Para você entender melhor, eu vou trazer aqui alguns exemplos, porque eu acho que fica mais claro da gente identificar as falhas e, assim, saber o que você faz se isso acontecer com você, né? Então, o direito à informação, ele tem que ser prestado antes mesmo de eu efetuar a compra. Então, quando eu estou olhando, observando o produto, aquela informação tem que estar facilmente identificada para o consumidor. Então, eu tenho um produto numa vitrine de uma loja de supermercado, de loja de shopping. Tem que estar o preço fixado ou diretamente na blusa, então essa blusa custa R$90, ou pode ser por sistema de lista. Então, o item 1, né, que está na blusa, o item 1 custa R$90, o item 2, que é a calça, custa R$180. Isso é uma forma de que facilmente do consumidor identificar a que se refere aquele produto que ele verificou. Por que o direito da informação é tão importante? Porque a sua liberdade de escolha, ela está vinculada à informação que você tem do produto. Quanto mais informação você tem do produto, melhor você consegue comparar e melhor você consegue escolher o fornecedor que te atende às suas necessidades. Então, se você me fala que, por exemplo, um relógio, ele é resistente à água, mas ele não é à prova d'água, eu consigo comparar entre outros fornecedores e comparar preço relacionado à qualidade. Então, se eu tenho dois produtos de mesmo valor, um deles é resistente à água, quer dizer, ele aguenta o splash de água, e o outro é a prova d'água, quer dizer, ele tem mais resistência, eu posso colocar ele debaixo d'água, que ele não vai ter a alteração da sua funcionalidade, eu posso escolher, eu prefiro pagar R$90 por um produto que é mais resistente. Então, perceba que o direito à informação está diretamente vinculado à sua liberdade de escolha. Quanto mais informação você tem, mais consciente é a sua escolha. Então, numa loja de departamentos é muito comum, ou mesmo no shopping, é muito comum que o preço do produto ele esteja escrito em parcelas. E isso viola o direito à informação. Por quê? Porque ele deixa a conta para o consumidor fazer. E quem tem que deixar essa informação clara é aquela pessoa que está colocando à venda, o fornecedor. Então, ele tem que informar, essa blusa custa R$90 à vista ou 3 vezes de R$30 sem juros. Só que o que a gente vê ele informa 3 vezes de R$30. Para quê? Para isso ser um chamariz para o consumidor ir até a loja dele, porque o consumidor fixa o montante de R$30, isso é um atrativo. Ele está sendo transparente, ele está passando a informação de forma clara, de forma que não cause qualquer dúvida ao consumidor, não. Ele está passando a informação incompleta, porque na verdade ele tem que falar, olha, custa R$90 e você pode, se você quiser, parcelar em 3 vezes sem juros. Esse sem juros é uma outra coisa que é muito importante. Muitas vezes a loja ela tem um acordo com as empresas de cartão de crédito onde ela absorve os juros e não repassa esses juros para o consumidor. E aí o consumidor se vê acostumado a fazer parcelamentos sem juros. E às vezes ele faz uma compra pela internet
ele faz o pagamento, digamos, pelo Mercado Pago, e ele vai ver lá, uma vez de 100, 2 vezes de 50, só que 52, porque aí o produto já foi para R$102, R$104, 3 vezes de 57, e aí o produto já foi para R$121. Isso é informação, ele está te passando informação, ele está te passando que você pode parcelar? Pode, mas neste caso o parcelamento tem juros. Qual é a falha que teve nessa informação? Ele deixou de te informar o montante de juros que tem em cada parcela, então ele deveria ter informado. Vou fazer aqui um exemplo, não se prenda ao valor. Então ele tem que falar, em 2 vezes os juros é de 1,27. E aí o preço final, em vez de ser R$100, ele vai ser R$104. Em 3 vezes, os juros é de 1,57. Em vez de ser R$104, eu já vou pagar R$120. Por exemplo, estou dando exemplos do que pode acontecer. Para quê? Para que eu, consumidor, tendo conhecimento dessas informações, eu falo, não, eu prefiro apertar um pouco o cinto, me apertar um pouco esse mês, mas pagar R$100, eu não quero pagar R$127, ainda que seja uma forma parcelada. Então, o direito de informação é um direito muito importante, é um direito que está intimamente ligado ao seu exercício de escolha. Você consegue comparar produtos quando essa informação é passada de forma clara, forma que não deixe dúvidas. Eu consigo comparar marcas, quantidades, então eu consigo comparar se o preço ele está igual ou se aquele produto está mais caro porque ele tem uma quantidade de volume maior. Quer dizer, eu tenho shampoo, 2 shampoos, por exemplo, para tratamento de cabelos ressecados. Um tem 125 ml e outro tem 175 ml. Ambos têm o mesmo preço. Então, eu, consumidor, posso fazer a conta e falo, não, me vale mais a pena comprar o de 175 ml, que o preço por ml ele é muito menor do que o de 125 ml. Então, o direito à informação é um direito que é constantemente desrespeitado no Brasil, porque a gente acostumou com a forma parcelada, mas isso é uma obrigação do fornecedor de prestar a informação de forma correta, clara, que não deixe dúvidas. E o que fazer, né? Você deve reclamar no supermercado, ou no mercado, ou na loja, porque isso possibilita que o fornecedor corrija seu erro, e você deve fazer uma reclamação no PROCON. Por quê? O PROCON faz fiscalizações nos mercados, no mercado em geral. E aí ele verificando que aquela loja, ela pratica uma infração ao código, ele vai aplicar uma multa. E para que serve essa multa? A multa serve para que a loja pare com aquela conduta violadora e passe a respeitar o direito do consumidor. Essa multa, ela reverte para o consumidor, quer dizer, o consumidor vai receber o valor daquela multa? Não, é uma multa que visa corrigir o problema de uma forma coletiva, quer dizer, eu vou consertar esse tipo de informação para os demais consumidores, para que outros consumidores não sejam desrespeitados em seu direito. Então, direito de informação é um assunto riquíssimo, tem muita coisa para falar, mas hoje era o que eu gostaria de trazer para vocês, para que você fique atento quando você vai no mercado, quando você vai no shopping, que essa informação tem que ser prestada de uma forma clara e a conta do quanto vai ficar no final não deve ser feita pelo consumidor. O fornecedor tem que prestar esse tipo de informação. Até o nosso próximo encontro, eu agradeço a atenção de todos. Tchau, tchau. Obrigado, doutora Adriana, trazendo dicas importantes aí pra gente, né, sobre o direito à informação. Às vezes a gente vai fazer compra e não presta atenção nessas coisas, não. A gente vai tão, direto assim que... Hipnotizado ali. Vai pegando, tem que ficar atento. É verdade. O Tiago Henrique traz um recado especial pra gente, direto da Editora Hebron. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Assim é a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Jesus. Por isso devemos evangelizar. Quer evangelizar aqueles à sua volta, mas muitas vezes você não sabe como? A Editora Hebron preparou uma caixa com 120 evangelhos de João, em diferentes capas.
para você distribuir e evangelizar aqueles à sua volta. Cada caixa com 120 destes evangelhos custa apenas R$ 149,90. Você pode adquirir por editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Recado dado. Vamos lá. Antes do intervalo, a Delva respondeu. Sobre a voz suave? É o Marcos Eberlin, né? É o Marcos Eberlin, claro, né? Com certeza. Mas ela foi simpática e disse que nós somos legais também. Que Nossas bom. vozes também são legaisinhas. Obrigado, Delva. Sem depressão, viu? Depois do intervalo, marketing digital, empresas, formadores de opinião, instituições, todos se utilizam dessa ferramenta que ajuda a orientar as ações que possam se destacar no mercado. Pois é, o marketing digital possui um conjunto de estratégias que atinge o público-alvo em potencial exatamente naquele momento em que ele busca o produto, o serviço ou qualquer outra informação na internet. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente vai falar com um especialista na área, o Fernando Cruz. Ainda dá tempo de você participar com a gente do Notícias do Bem. Deixe aí o seu comentário ou faça a sua pergunta no chat do nosso canal. Esse espaço é todo seu. A gente vai para mais um intervalo, mas é muito rápido. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com o nosso Notícias do Bem. Até já! Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados Intocáveis, o Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Conferência Jovem Impacto 2021. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
Estamos de volta. O último bloco do nosso Notícias do Bem. Tá acabando, né? Tá passando rápido o tempo aqui. Tá voando. Quando a gente pensa em marketing digital, uma série de conteúdos e utilizações podem ser listados. Empresas, formadores de opiniões, né? E instituições, todos se utilizam desta ferramenta que ajuda a orientar as ações que possam se destacar no mercado de trabalho, né? É verdade. O marketing digital possui um conjunto de estratégias que vai atingir o público-alvo em potencial no momento em que ele busca um produto, serviço ou qualquer outra informação na internet, mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre isso é um especialista da área, né? Claro, Fernando Cruz, ele já está com a gente aqui ao vivo para conversar sobre marketing digital. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Aliás, marketing digital é a palavra da moda e é a ação necessária quando a gente pensa em tudo. Hoje em dia, já praticamente tudo hoje está digital, né? Sim, boa tarde, turma. Prazer em me receber e boa tarde a todos. Realmente, com a nossa pandemia, né, o mercado não estava pronto, né, para o mundo ficar tão digital assim, e de repente empresas não tiveram opções. Eu sempre falava com meus clientes assim, pessoal, vamos fortalecer mais o digital, porque hoje a maioria dos meus clientes, por exemplo, que tem loja física, já está com tudo online rodando, né? E é muito interessante que a gente tem uma certa diferença, né, entre o público do Instagram como o público do Facebook, né? O público do Instagram, em média, de 25 a 35 anos, né? Eles já têm uma certa independência financeira e eles arriscam mais nas redes sociais. Já o público do Facebook, que é acima de 35 anos, eles tinham muita resistência em comprar online, né? Muito assim, medo de comprar, de conferir se vai entregar, se não vai, se vai ser lesado, não vai. E de repente começou a ter, né, alguns probleminhas. Até esse público, acima de 35 anos, que não tinha o hábito de comprar, começaram sim a comprar, porque não tinha escolha. De repente a gente se viu fazendo mercado, fazendo farmácia. Hoje, por exemplo, eu acessei um app de uma drogaria, fiz um pedido de remédio e chegou aqui em casa. Então você vê que cada vez mais você não sai de casa e você tem um mundo a seus pés. O pessoal até brinca, né? Quando a gente fica no próprio TikTok, Instagram, né, arrastando para cima, você passa 1 hora, 2, né? De repente você tá lá quase uma vida inteira usando as redes. Muito bom. E assim, a ideia, né, quando começou essa pandemia, para muitos era assim, bateu o desespero, né? E aquela coisa assim, é só jogar na internet. Joga lá, tem ferramentas que auxiliam na venda, né, algumas coisas. Tem o Instagram, tem tantos aplicativos, põe seu produto ali que tá tudo certo. E não é isso, né? Existem técnicas, ferramentas, qual que, de forma muito prática, né, pra gente não cair no erro mais comum de só jogar nas redes, na internet, e achar que vai funcionar. Quais são os caminhos práticos iniciais para a gente entender um pouco mais o que seria o marketing digital? A primeira coisa, né? Quando eu lancei o meu curso agora, a primeira aula eu já falo, o teu produto não é a coisa mais incrível do mundo. Todo mundo acha que vai lançar um produto que ninguém tem, nunca ninguém viu. Quando eu lançar vai ser um sucesso. Eu sempre falo que o business plan, um planejamento, né, de um cenário pessimista, realista e otimista, você precisa ter. E ter a certificação que o que você vai lançar no mercado, as pessoas precisam de. Por exemplo, o benchmarking é quando você faz uma pesquisa de campo e entende. Eu tive uma cliente que queria abrir um coworking no Rio, eu falei, coworking no Rio, vamos fazer um benchmark? Quando a gente finalizou a pesquisa, viu que as pessoas não têm esse hábito na região onde ela ia abrir de ter um benchmark, isso não era necessário. Né? Então você tem que ver o público, a localização, o PIB dessa região. Então, primeiro assim, pesquisar no mercado qual é a necessidade, né, de colocar um produto no ar, sendo que você não vai ser a pessoa mais incrível. Sendo assim, feito esse business plan, esse benchmark, essa pesquisa, você contratar influenciadores. Eu digo, repito, insisto e bato na tecla. CPF vende muito mais que CNPJ. As pessoas atraem pessoas. Eu atraio pessoas, não uma marca, né? Você vê que muitas empresas que a gente nem imaginava começou a usar pessoas para divulgar o seu produto. Você endossa a marca, né? É igual quando você tá... eu lembro até hoje, quando eu não morava em São Paulo, há muitos anos atrás, quando eu vinha para São Paulo, tinha sempre
um outdoor escrito o nome de uma marca. Aquilo, eu sempre olhava e não procurava, sempre olhava e não procurava, sempre olhava e achava interessante, bonito o outdoor, né? Um belo dia, eu fui no supermercado e falei, gente, é essa marca que eu vejo há anos, né, vindo para São Paulo fazer curso e tal. Então, você tem essa sensibilização, você não compra imediatamente, né? É você olhar para você. Então, quando você for colocar um produto em si, pesquise, entenda o seu cliente, pergunta para o seu cliente, converse, não é só jogar um post, ser uma estratégia. Postagem paga, planejamento financeiro, você tem que agregar valor ao seu produto. E eu falo isso por experiência própria. Eu já tive uma loja de roupa, uma fábrica de roupa, há muitos anos atrás. Falei, nossa, quando eu lançar essa legging com essa peça, eu vou vender que nem água. Eu vendi 7. E aí você tem aquela certa frustração. Como assim? Mas as pessoas sabem que é incrível o seu produto? É verdade. Agora, Fernanda, você falou a respeito da pandemia, que acabou acelerando os processos, e foram vários processos, né? Foram acelerados pela pandemia, mas tem coisas que vieram para ficar. Parte do trabalho remoto, por exemplo, os especialistas estão dizendo que deve continuar, a gente deve continuar em home office, ou pelo menos parte em home office. O marketing digital, as compras pela internet, enfim, os aplicativos, é uma coisa que não volta mais atrás, né? É algo assustador. Quando eu recebi a notícia, eu tinha uma agência com 23 pessoas. Quando surgiu, né, a pandemia, nós vamos fechar por 15 dias, era 15 dias, né, a quarentena inicialmente. Pois é. Né? Quando eu olhei, eu tive clientes que cancelaram o contrato, você tem uma cláusula, né, em caso de, né, cancelou, falei, gente, e agora? Hoje, eu tenho toda a minha agência ainda, cada um em casa, e eu não vejo a necessidade. Por exemplo, eu particularmente economizei muito dinheiro não tendo agência, transporte, você economiza muito, muito dinheiro, né, então hoje eu vejo que se eu deixar, eu não saio de casa. Eu sou muito caseiro. Eu vou treinar, volto, vou fazer reunião, volto, gravo e volto. Porque tem tudo às suas mãos. E as pessoas perceberam, né, as grandes empresas, até os mini e macro, perceberam que você economiza. Eu tive clientes que, fecharam a loja física. Eu falei, a minha meta com você é fechar a loja física. Ela me olhou assustada, assim, a minha cliente de doce. Ela vende bolo, né, bolo em copo, tal, potinho. Ela, você tá maluco? Eu falei, não, eu não tô, você vai ver. E hoje ela não tem o espaço, não tem tanto funcionário, uma recepcionista, etc. Então, não tem como, né? É um caminho sem volta. Eu não vejo as pessoas, assim, precisando de voltar para espaços físicos. Eu, por exemplo, a minha empresa não vai voltar. A gente nem chegou a conversar, a minha equipe voltar. Então, eu não vejo necessidade. A gente já criou esse hábito. E hoje nós temos, sempre de um jeitinho ou outro, surgem novas páginas, né? Quais são hoje as principais, né? Hoje no mercado, temos Instagram, temos YouTube, temos tantas outras. Novos que estão surgindo aí, estão ganhando espaços também, diferentes. Quais podemos linkar TikTok, algumas? Kawaii, enfim, não para de surgir coisa, né? Impressionante, né? E às vezes a gente não dá importância, né? Podemos linkar ali, quais? Olha, eu te falo que a gente trabalha com marketing, né? Eu que sou mentor, parece que é uma constante pesquisa, né? Você acorda e fala, qual é a novidade de hoje? Porque você toma um susto atrás de susto, né? Olha, eu te falo assim, não existe, hoje como está tudo mudando, não existe a plataforma principal, existe quem é a pessoa que divulga o seu produto. Óbvio, quem tem mais inscritos, falando em números, quem tem mais inscritos é o nosso Facebook. Tá? Tem bilhões e bilhões de pessoas, todo mundo se inscreve, minha mãe, sua mãe, minha tia, todo mundo tá lá no Facebook, né? Então o público tá sendo de 35 anos, 40, que tem um pouco de receio de compra e que tá aumentando o fluxo, né? Tá aquecendo o mercado. Por outro lado, o Instagram, ele tá muito forte, né? Ele tá muito forte, o Instagram, porque você tem o link, né, de clicar e cair no site. Para comércio, ele tá muito mais forte. O TikTok, né, que veio agora, por exemplo, é um público abaixo de 25 anos. Ou seja, a minha opinião como mentor digital, empreendedor digital, você deve ter uma conta no TikTok. Só que, se você perceber, como é muito rápido, você arrasta para cima e são vídeos, ninguém tá ali para, às vezes, comprar alguma coisa. Agora o TikTok tá começando a impulsionar, a fazer postagem paga. Então, hoje, a melhor plataforma para se vender é o próprio
Instagram, que o público é de 25 a 35 anos. Porém, no YouTube é uma demanda muito grande, que você consegue gerar valor através de, tipo, conteúdo de uma forma subjetiva. Você não vai pegar o produto e falar dele. De uma forma subjetiva, você vai inserir o produto no cotidiano das pessoas. Então, agora, uma plataforma que tem muita gente, que está todo mundo lá, que é uma cultura sul-americana mais brasileira, WhatsApp. As pessoas esquecem que o WhatsApp é uma ferramenta muito forte de venda. Qual que é o lado negativo do WhatsApp? Eu, Fernando Cruz, eu acesso para mandar recado e conversar. Me irrita, eu como Fernando CPF. Quando alguém me vende, ontem, por exemplo, uma empresa de tipo telefonia me chamou: oi, Fê, tudo bom? Eu, sempre cliente que me chama, oi, tudo bem? Eu sou a fulana, eu sou da empresa tal. Eu falei, tá brincando? Agora. No WhatsApp, né? No WhatsApp, só que tá todo mundo no WhatsApp. Tá todo mundo no WhatsApp. Não tem ninguém que não esteja no WhatsApp, né? Tanto que ele teve que se programar com essa criptografia, proteger dados, informações. Tanto que você pode comprar e vender pelo WhatsApp agora. Então, o que eu estou fazendo com os meus clientes? Aquecendo esse fator WhatsApp, gerando app. Porém, o nosso público ele não está pronto para comprar e vender no WhatsApp. Só que hoje a plataforma, independente, gente, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, qualquer coisa que for digital, são pessoas que atraem pessoas. Você como empresário, você como empreendedor, né, que queira colocar o seu produto à venda, tragam pessoas, humanize, né, as suas redes, as suas plataformas. Pessoas atraem pessoas. Hoje aqui na agência eu lido mais com 800 influenciadores, mais de 55 artistas que a gente gerencia e administra. Por quê? Quando uma pessoa fala de um produto, é mais fácil você impactar, gerar valor, gerar desejo. E 3 pilares que eu sempre falo, né? Problema, causa, solução. Para você vender os produtos, tem que falar sobre qual o problema que você está passando, o que causou esse problema e a solução. Quando você usa esses 3 pilares, você coloca no lugar do outro. A pessoa ela se identifica. Por exemplo, insônia, porque eu trabalho muito, estresse. Qual é a solução? Eu uso esse produto. Então, se você for de trás para frente, você gera valor, você gera significado. Muito bacana. E assim você tem o nosso retorno. Muito bacana. Boas dicas Muito aí, bom. né? Queria que você deixasse seus contatos pra gente. Claro. Quem quiser mais conhecer a respeito do seu trabalho, da sua agência, quem quiser entrar em contato, como é que a gente faz? O meu Instagram é super fácil, é Fê Cruz. Só digitar Fê Cruz no Instagram, lá tem meus cursos, tem aqui o meu livro também, o seu Instagram, seu negócio. Já estou lançando um outro livro agora sobre o livro digital. Então lá no meu Instagram, Fê Cruz, tem várias dicas, eu subo todo dia alguma coisa pra gente conversar um pouquinho. Com certeza. A gente vai voltar a falar, tá aí na tela, né? @Fecruz, tá certo? Seu Instagram. A gente vai voltar a conversar ainda, aprofundar um pouco mais essa coisa do Instagram aí, pra gente falar a respeito das utilizações, tá bom? A gente conta com você outras vezes aqui no nosso Notícias do Bem. Claro. Foi um prazer receber você no nosso programa, viu? Obrigado, turma. Obrigado. Fernando Cruz, especialista em marketing digital, participando com a gente aqui no encerramento do nosso Notícias do Bem desta quarta-feira. Ótimo papo. É isso mesmo, muito bom. E até o pastor Juliano, ele colocou aqui que na Geórgia, nos Estados Unidos, as empresas viram a situação que é menos gastos para as empresas trabalharem remotamente. É uma realidade em todo o mundo, eu acredito, e que a busca por se especializar é cada vez maior, né? Então as pessoas estão buscando se especializar e fazer isso, um trabalho bem direcionado, né? Não é só jogar, porque assim, o produto, a plataforma, né? Aqui o veículo, né? Tá muito aí, fácil, tá na mão. Então não é só pegar aqui, tirar uma foto, postar um texto, tem que ter estratégia, gente. Tem que ter um trabalho bem direcionado, né? Com certeza. E aí existem formas de como fazer isso. O Notícias do Bem está chegando ao fim. Você já sabe, o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. E você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal IPP Play. Acesse aí, youtube.com/IPPplay, faça sua inscrição, ative o sininho,
Receba as notificações, compartilhe com a família, com os amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito, 24 horas por dia na internet. Você vai ficar agora com Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Se você está assistindo o nosso horário alternativo, então agora você vai ficar com o culto restaurado pela palavra. A gente volta amanhã às 11h30 da manhã. Eu espero você aqui junto com a Tainá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau.